A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz o título O Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Nesta oportunidade, a nossa lição é de número 7, do dia 19 de maio de 2019, é o segundo trimestre do ano de 2019. A nossa lição também ela traz um título, nós vamos estudar a nossa lição de número 7 com o título O Lugar Santo. Como já disse, o seu irmão em Cristo Edson, mais conhecido como Edson, mas é com esse nome aí, Alba Edson Gomes Livramento, que você vai nos encontrar aí no YouTube. E eu peço a sua ajuda, a sua gentileza, coopere conosco, compartilhe esta videoaula com um amigo, com um irmão em Cristo. Recomende ele a compartilhar também. Fazendo assim, você está nos ajudando a divulgar esse trabalho para a glória de Deus. Muito bem, vamos à nossa lição. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: porque um tabernáculo estava preparado, e o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Hebreus, capítulo de número 9, e o versículo 2. A nossa verdade prática nos diz: através da morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao santuário de Deus. Tá bom? Então, no nosso versículo-chave, que eu costumo chamar o texto áureo de o versículo-chave, está dizendo que um tabernáculo estava preparado. Onde? Lá no deserto. Foi preparado este tabernáculo provisório. Quando fala que o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição. Tá? Nesse tabernáculo havia esses três peças, ou utensílio, né? Ou objeto, como melhor querer chamá-los. Mas vamos chamar de utensílio a princípio. Então nós tínhamos lá o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, tá? Neste santuário. Então nós tínhamos essas três coisas neste lugar santo, que se chama santuário. Aí nós vemos lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 2, ele fazendo essa leitura. E na verdade prática, vai nos dizer que através da morte expiatória de Cristo, de Jesus, nos garante o livre acesso ao santuário. Ou seja, então se após a morte de Cristo que nos garante, a morte de Cristo, que foi a expiação pelos nossos pecados, que nos garante que agora temos acesso, então isso quer dizer que antigamente não tinha o acesso, né? Então nós vamos estar vendo aí durante a nossa videoaula, vamos ficar atentos. Aconselho você a assistir essa aula até o fim. Tem algumas surpresas mais na frente, vamos apresentar alguns slides muito bons para nós aprendermos nesta videoaula. Tá bom, amados? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 25, versículo 23, versículo 30 e 31. Depois capítulo de número 26, versículo 31 ao 37. Depois o capítulo 30, versículo 1, versículo 6 ao 8, e assim sucessivamente está distribuído nestes capítulos e versículos. Não vou ler para podermos ganharmos tempo. Na medida do possível, nós vamos estarmos comentando assim ao longo da nossa lição, da nossa aula, versículos que segue na lição, tá certo? Vamos adiante. Nós temos três objetivos específicos: conceituar o lugar santo. Lembra que nós falamos no texto áureo sobre no lugar santo que tinha lá? Então nós vamos conceituar o lugar santo.
elencar as três peças que compartilham o interior do lugar santo. Nós vamos organizá-los de uma maneira bastante prática e objetiva, estas três peças. Vamos estarmos falando cada uma delas, dessas três peças, que são as mesmas que nós comentamos no texto áureo. E assim nós vamos mostrar assim quais as suas funções no lugar santo. E vamos explicar o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Também é importantíssimo esse tópico. Vamos falar sobre o véu, né? Quantos véus eram? Eram 2, eram 3, eram 1? Quantos véus tinham no tabernáculo? E vamos mostrar essas demarcações entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Tá bom, amados? Vamos adiante. Recapitulando com o professor, é muito importante nós dizermos que esta lição nós trazemos uma importância quando fala do serviço e da adoração a Deus, refletida no lugar santo, um lugar de reverência e sacrifício ao Altíssimo. Então, esse lugar santo, que era no tabernáculo, nós lembramos que nas lições passadas nós falamos sobre a cortina, que apontava para uma obra completa de salvação. Agora nós vamos falar sobre a importância de adoração, a reverência que teremos ao entrar no lugar santo e posteriormente no santíssimo lugar. No lugar santíssimo. Então a reverência é importantíssimo que nós, como servos de Deus, cristãos, temos essa reverência. E aquele que ministra na casa do Senhor, na obra do Senhor, maior ainda. Nós que ministramos, temos que ter ter reverência e ter a nossa vida pautada no altar, para que Deus possa requerer de nós como nós termos comunhão com Deus, e assim Deus falar através de nós para o pecador, para as almas que virão a se arrependerem perante a palavra de Deus. É a palavra que dá ânimo, é a palavra que lava. Vimos isso na semana passada. É a palavra que nos garante a vitória, é a palavra que nos lava do pecado. O Senhor Jesus fala para os seus discípulos que vós já estáis limpos, e limpos pela palavra que eu vos tenho dado, que eu vos tenho falado. Então é isso. Então a palavra é que nos dá esta vitória. Não podemos perder o senso do serviço de adoração divina. Uma vida piedosa é o que Deus requer de seus servos. Está vendo o que eu acabei de falar? Então Deus requer das nossas vidas que temos uma vida pautada no altar, uma vida de piedade, uma vida de amor e de reverência a Deus. Para isso não precisamos de intermediários para entrar na presença de Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abriu esta porta. Então nós não precisamos de outra intermediação a não ser Jesus Cristo. Ele nos abriu a porta. Como que ele abriu esta porta? Vamos estar falando aqui. Por isso que eu aconselho que você fique conosco, assistindo essa aula. Você vai ver como que foi a abertura desta porta, para que nós tenhamos esse livre acesso para falar com Deus, diretamente com Deus, para que ele fale para o pecador, ou aquele que virão se arrepender dos seus pecados. Amém? Vamos adiante. A introdução da nossa aula vai nos dizer o seguinte: as peças do tabernáculo denotavam a sacralidade do lugar, revelado o quarto termo que estamos, revelando o quanto temos que
estarmos em comunhão com o Altíssimo para serviço neste lugar. Os 2 véus realçavam a santidade que o local requeria, ou seja, as peças do tabernáculo demonstravam, denotavam, é a mesma palavra, a sacrilidade, ou seja, a sacrilidade do lugar, revelando o quanto temos que estarmos em comunhão, né, com o Altíssimo para o serviço neste lugar. Falei no início da nossa aula, né? O servo de Deus, aquele que ministra, precisa estar com ter esta reverência de ligação, ter este cuidado da comunhão com Deus, para que recebamos a revelação da palavra, para assim ser transmitida para a igreja, para os servos de Deus. Tá bom? Nesta lição, aqui nesse slide, nós temos aqui, né, isso que nós acabamos de falar. Aqui nós temos a porta, né, nós já estudamos a porta. Entrai pela porta. Nós temos aqui, já estudamos o altar de sacrifício, que é o sacrifício provisório, que era no Antigo Testamento. Isso aqui fazia-se o sacrifício provisório. Nós já falamos sobre esse sacrifício, né? A bacia, que é a purificação, a bacia que vem a purificar, que era para purificar, para limpeza, limpa, a limpeza. Então o sacerdote passava por aqui, se lavavam ou se limpavam, e para entrar no lugar santo. Aqui nós temos a mesa dos pães, que simbolizando aí a comunhão ou a ceia do Senhor, né? Aqui são as 3 peças que nós falamos no início, que nós vamos estar trabalhando estas peças aqui, porque nós vamos estar estudando este local aqui, ó, o tabernáculo, né? Este local. Então neste local vai estar falando sobre essas 3 peças aqui, ó. Então nós vamos estar estudando essas 3 peças, tá? Aqui nós temos a luz do mundo, que é simbolizando aqui o Espírito Santo, que é o candelabro, né, o candeeiro, né? Que o Senhor Jesus diz que vós sois a luz do mundo, né? Aqui representando aqui o Espírito Santo. Aqui, amados, nós temos aqui o incensário, era conhecido também como incensário de ouro, representando aqui a orações dos santos, mas aqui o sacerdote fazia este rito, né? Queimavam aqui acendia aqui o seu incensário para entrar no lugar santíssimo, para oferecer, né, o sacrifício uma vez por ano, tá? E aqui no lugar santo nós temos aqui a arca da aliança, a arca aqui, né, representando aqui a condição de varão perfeito, contato com o Pai. Então aqui é o seguinte, aqui era o processo do lugar santíssimo, santo dos santos. Então o sacerdote entrava aqui uma vez por ano para oferecer sacrifício, e aqui Deus vinha através da nuvem, e aqui o templo enchia de uma fumaça espessa, uma vez que esse sacrifício era oferecido e era aceito diante de Deus. Então, ou seja, o sacerdote estava em perfeita comunhão. Então ele estava em condição de varão perfeito para ter o contato com o Pai, para representar o restante da humanidade através do sacrifício do Calvário, do sacrifício provisório, né? Que posteriormente o sacrifício do Calvário, que nós vamos estar falando aqui durante a videoaula. Muito bem. Nosso primeiro tópico vai nos dizer o seguinte:
lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. Então vamos estar estudando. Nós temos 3 subtópicos. O que é esse lugar, né? Que lugar é esse? É um lugar de serviço e adoração, e o propósito do lugar santo, tá? Que lugar é esse? Olha, o texto do Êxodo, capítulo 26, versículo 33, assunto da nossa lição, tá? Da nossa leitura bíblica em classe. Por isso eu aconselho que você leiam a leitura bíblica em classe. Se isso não aconteceu, faça agora. Leiam, porque é de extrema importância para a nossa videoaula. O que diz lá esse versículo? Diz assim, ó, Êxodo, capítulo de número 26, versículo 33. 26, 33 diz assim, ó: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Ou seja, olha, mostra a distinção dos 2 compartimentos do tabernáculo, tá? O que o versículo está falando é que está mostrando a distinção, fazendo a distinção, ou seja, a separação entre os 2 compartimentos do tabernáculo. Já vou mostrar isso em slide para ficar mais claro. O primeiro é chamado de santuário, ou lugar santo, e o segundo, santo dos santos, ou lugar santíssimo. É o que está falando aqui o versículo 33 do capítulo 26, tá certo? Aí nós temos, o primeiro aparece como local de serviço, no qual somente os sacerdotes podiam entrar para oficiar diante de Deus. Já vamos ler isso aqui, Hebreus 9, 6, e o 7 também, mas na referência da leitura está só o versículo 6. Os israelitas limitavam-se a trazer suas ofertas ao altar dos holocaustos. O povo tinha acesso ao pátio, que é o átrio, mas não ao lugar santo. Então o povo não tinha acesso a esse lugar. O que fala Hebreus, no capítulo de número 9, versículos 6 e 7? Diz assim, olha, ora, entretanto estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Tá bom? O que é isso? É isso aqui, ó. Aqui é o seguinte, nós falamos no início sobre isso aqui, ó. No meu primeiro slide, é o primeiro slide que está sendo repetido aqui. Então o que acontece aqui? Hebreus, capítulo de número 9, versículo 6. O sacerdote entrava aqui pela porta, ele entrava pela porta, oferecia, ou o sacrifício diário, que era aqui que o povo trazia, eles ofereciam, lavavam-se as mãos aqui e entrava no lugar santo. Olha, entrava no lugar santo. Este lugar, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Estando preparado a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Então, eles entravam aqui, ó, no primeiro tabernáculo. Por quê? Tem 2? Tem. Aqui tem uma divisão aqui quando está falando dos véus. Então aqui tem um primeiro véu, está escrito aqui primeiro véu, e aqui tem um segundo véu. Então ele entrava aqui, os sacerdotes entravam aqui. E neste compartimento aqui, que é o segundo, olha, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, ou seja, uma vez no ano entrava aqui
né, com sangue, ou seja, com o sacrifício, né, o sacrifício anual, para oferecer por si, por ele próprio e pela culpa do povo. Muitos daqueles que durante o ano não conseguiram trazer os seus sacrifícios para os sacerdotes oferecerem, ou aqueles que achavam que deveriam levar mais um sacrifício para ser perdoado, então trazia para cá e o sumo sacerdote fazia esse rito aqui, que entrava no lugar santíssimo para oferecer. Tá? Já vamos comentar isso aqui, é sobre este processo. Aqui nós temos aqui, amados, vocês podem perceber, nós temos aqui 3 objetos ou 3 utensílios, né, que é a mesa, representando aqui a Santa Ceia, a mesa, o candeeiro ou candelabro, e aqui, ó, o incensário está no compartimento do primeiro tabernáculo. Nós vamos estar comentando isso aqui, preste bastante atenção nisso aqui, que esses 3 processos aqui, eles vão mudar, ó. Esses 3 objetos aqui, eles vão mudar de lugar, tá? Eles vão mudar de lugar. Mas para que nós entendamos isso, vamos para frente e vamos explicar ele mais lá na frente, para nós entender o que é isso, que mudança é essa que vai ser feita, tá bom? Um lugar de serviço e oração. No tabernáculo havia uma porta e 2 véus. Esses 3 elementos impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. Tá vendo? Os 2 elementos. Quais eram os 2 elementos? Os 2 véus, que era a porta e os 2 véus. Os 3 elementos impediam a entrada de pecador na presença de Deus. Então quer dizer que Deus não gosta de pecador? Deus gosta de pecador, ele não gosta do pecado, da prática do pecador. Mas neste caso aqui, lá no antigo tabernáculo, existia uma separação. E vamos falar dessa separação, onde os pecadores não entravam na presença de Deus. Existia alguém que fazia as ofertas do seu pecado para ser perdoado, mas eles não tinham acesso a Deus. O pecador não tinha acesso a Deus, tá bom? Vamos adiante. Olha, o caminho para Deus começa com o derramamento de sangue, de sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Era um lugar de serviço, porque ali eram ministrados sacrifício ao Senhor. Então lá já vamos mostrar isso aqui, o que é ali aonde que eram ministrados sacrifício ao Senhor. Mas também era um local de adoração e profunda reverência. Nos dias atuais, devemos ter o mesmo espírito quando exercemos um ministério na igreja local, ou apresentemos o nosso culto ao Pai Celeste. Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 1 ao versículo de número 2. E o que diz Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 1 e o versículo de número 2? O que diz? Diz assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Então aqui, o que o autor aos Romanos, o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: nos dias atuais devemos ter o mesmo espírito. Quando aqui fala nos dias atuais, devemos ter o mesmo espírito quando exercermos um ministério na igreja,
na igreja local, ou apresentamos o nosso culto ao Pai Celeste, que espírito? Um espírito de adorador. Um espírito de adorador. Que quando entrarmos na presença de Deus, nós apresentei o nosso corpo em sacrifício vivo, em sacrifício santo. O que é isso? É o nosso culto racional. É o nosso sacrifício que seja agradável a Deus, que é o nosso culto, a nossa adoração racional, com raciocínio, né? Cheio de maiores intenções, com raciocínio, né? Louvado seja o nome do Senhor. E não conformeis com o mundo, não conformeis com essa loucura do mundo, não conformeis com este mundo que a cada dia ele quer nos levar para baixo, quer nos sacrificar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que transformar este mundo pela renovação do nosso entendimento, né? Que renovação é essa? A renovação do Evangelho. A renovação de boas obras. A renovação de adorador, de verdadeiro adorador. Não é aquele adorador que você entra em templos rotos, né, em locais que não tem água viva para te oferecer, né? Beba da verdadeira água, não beba água de cisterna rota, não. Beba da verdadeira água, da água que jorra da vida, né, para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não bebe de qualquer água. Por quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você bebe da água verdadeira, você transforma o seu entendimento e entende qual é a vontade, a verdadeira e a boa vontade de Deus para a tua vida, para a vida da tua família, para a vida do teu filho, para a vida do teu familiar, daquele ente querido, que muitas das vezes você pode até você não conhecia a Deus ou não conhecia esta palavra, e você tem perdido oportunidades de falar do amor deste Deus maravilhoso para este ente querido teu. Então, receba uma palavra agora nesta tarde, ou nesta manhã, ou não sei qual é o horário que você vai estar nos assistindo nesta videoaula, mas qual for o horário que você estiver assistindo, apresente esse teu familiar, abre o teu entendimento, renova o entendimento e transforma, quando fala transformai-vos, o vosso entendimento, renovai o vosso entendimento, está dizendo isso. Olha, você pode receber um entendimento novo para falar para aquela pessoa que você mais ama, que tem caminho, existe um caminho para a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um adorador, seja um evangelista, fazei a obra de um verdadeiro evangelista. Louvado seja Deus, na obra de Deus, amados. Você pode fazer isso. Muito bem. Propósito do lugar santo. O que é isso? Tinha-se como principal função ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecado cometido pelo povo israelita, né? A cada violação individual, familiar ou nacional, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus um sacrifício. Então, a cada situação que o povo cometia, era o sacerdote que fazia este rito, este processo de oferecer o sacrifício. Não era o povo não podia fazer, o povo não podia oferecer sacrifício. Quem oferecia era o sacerdote. Ali estava explícita a santidade de Deus, pois esse lugar era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Entretanto, a apresentação do sacrifício não era perfeita nem suficiente, como registra a Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, e o versículo de número 11 e ao versículo 14. Fique atento, porque nós vamos dar uma explicação logo nessa sequência sobre isso aqui, tá?
o que está dizendo isso aqui. Vamos adiante. Hoje sabemos que o sacrifício foi quem apresentou um sacrifício perfeito e suficiente no lugar santo, por meio de seu próprio sangue, garantindo-nos em seu nome a remissão de todos os nossos pecados. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Efésios 2, 18 ao 19, Hebreus 10, do 9 ao 22. Então, aqui é o seguinte, vamos estar explicando já esse processo aqui. Quem está em Cristo, tá? Aqui nós temos o segundo subtópico. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos conversar um pouquinho só para a gente entrar no segundo subtópico. Amados, nós temos aqui, lá no Antigo Testamento, nós tínhamos um processo que era feito. O sacerdote, somente ele poderia oferecer sacrifício. Eu, como pecador, eu levava o meu sacrifício, entregava para o sacerdote, ele passava para oferecer o meu sacrifício, ele entrava no lugar santo, né, lavava-se no lavatório, que nós estudamos há 2 semanas atrás. E por quê esse ritual de lavar? Porque ele também não poderia fazer a água ali representando a palavra de Deus. Lembra que nós falamos que a água da vida, a água que lava, a palavra representando água, nós falamos isso nas lições passadas. Então tudo começa pela limpeza. Nós temos que estar com a nossa vida limpa diante de Deus para que os nossos sacrifícios sejam aceitos diante de Deus. Era assim lá no Antigo Testamento, era assim lá no templo, na antiga aliança. Representando hoje eu tenho esse acesso. Como que eu faço para oferecer o meu sacrifício a Deus? Hoje Jesus Cristo, ele abriu, ele deu esta oportunidade, hoje eu tenho esse privilégio de entrar na presença de Deus direto, sem precisar de nenhuma intermediação. Mas como que eu faço? Eu arrependo do meu pecado e vou a Cristo, e Deus recebe o meu sacrifício, a minha oração, a minha petição. Deus recebe o meu voto, Deus recebe o meu jejum, que é feito diante dele por alguma causa. É impossível para mim, mas para ele não é. Então ele recebe, amados, ele recebe quando é feito de todo o coração. Tá bom? Vamos adiante. Segundo tópico. As 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Vamos falar isso aqui. Muito importante esse tópico. Aqui nós temos também 3 subtópicos: os mobiliários do lugar, o castiçal de ouro, né? E nós temos a mesa com os pães da preposição. Aqui nós temos três objetos no lugar santo. Vamos estar falando desses 3 objetos. Lembra que eu comentei há pouco tempo para que nós ficássemos atentos, porque aqueles 3 objetos iriam estar mudando de lugar? Pois é, aqui vamos estar falando sobre isso. Tem um quarto subtópico, que é o altar de incenso. Os mobiliários do lugar. No lugar santo havia 3 peças que compunham um ambiente perfeito de oração, intercessão, adoração e louvor. Preste atenção. O lugar era perfeito, que ela compunham o ambiente, né? Um ambiente de oração, de intercessão e de louvor. A quem? Ao Senhor. Louvor ao Senhor. Aí vem, continuando na lição ali, 2 pontos. O castiçal de ouro, que é o mesmo que o candeeiro ou o candelabro, é a primeira peça. Segunda peça, a mesa para os pães da preposição. E a terceira peça, o altar de ouro para os incensos. Este altar de ouro era conhecido também como o altar de incenso. Este ficava no centro do lugar santo e de frente para o véu.
mais ou menos no centro do lugar santo, e de frente para o véu que dava para o lugar santíssimo. Vamos mostrar isso aqui. É isso aqui, tá? O que nós acabamos de ler. Eu vou mostrar aqui cada peça. Nós estamos falando dessa região aqui, ó. Nós estamos falando disso aqui, ó. Isso aqui é o tabernáculo. Aqui nós temos o pátio. Aqui no pátio nós falamos sobre o altar de holocausto, a bacia, né? A bacia de cobre ou lavatório. E hoje, agora nós estamos falando disso aqui, ó. Aqui nós estamos falando dos 3 mobiliários. Os 3 mobiliários. Quais são os 3 mobiliários? A mesa, olha, a mesa dos pães. Está aqui, a mesa dos pães, a mesa dos pães. Olha, aqui, ó. A mesa dos pães, a mesa dos pães. E aqui nós temos, ó, o altar de incenso, altar de incenso. Ó, ambiente perfeito de oração, intercessório e louvor a Deus. O castiçal e o castiçal. Castiçal, que é o mesmo que o candelabro, o candeeiro. Então nós temos aqui, ó, o castiçal, a mesa e o altar de incenso, né? Esses 3 objetos, tá? Preste atenção aqui, nesses 3 objetos. Aí nós vemos aqui que é importante no negócio nós entendermos. Esse aqui é o primeiro tabernáculo de Moisés. Primeiro tabernáculo. Ainda temos aqui a arca do concerto, mas não vamos falar dela agora, porque é importante a gente entender isso aqui. Aí nós temos aqui, vamos pegar a parte do tabernáculo e vamos trazer ele para cá. Vamos trazer ele para cá. Nós vemos que aqui o tabernáculo ele foi numerado em 3 partes. A tenda, todo o tabernáculo em geral foi numerado em 3 partes. A primeira parte, que era aqui o pátio. A segunda parte era o lugar santo. E a terceira parte, o santo do santo, né? Já falamos sobre isso, né? Cada uma parte aqui teria uma representação. E aqui nós temos o lugar santo do santo como 3. Aí Hebreus, o autor aos Hebreus, agora ele numera isso aqui. E vão perceber que agora nessa segunda parte aqui, esta peça aqui, ó, o altar de incenso, ela sai deste local e ela vai para o lugar santo do santo. Como que é isso? Pois é, vamos explicar isso aqui. Preste atenção. É importante, agora, o que fala o que está falando a nossa leitura em Hebreus, no capítulo de número 9 e o versículo de número... Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Hebreus, capítulo de número 9 e o versículo de número 6. É isso mesmo, 6 e 7. Muito bem. Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 2. O que fala lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 2? É o seguinte: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição. Então, o primeiro tabernáculo, o primeiro tabernáculo aqui, ó, havia, olha, o candelabro, a mesa e os pães da preposição. O candelabro, olha, capítulo de número 2, capítulo 9, versículo 2 de Hebreus. O candeeiro, está aqui o candeeiro, a mesa e os pães da preposição.
depois da preposição. Ao que se chama santuário. Ao que se chama santuário. Aí o versículo de número 3, mas depois do segundo véu, tá, e temos aqui, ó, primeiro véu, segundo véu, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chamou o Santo do Santo, o que tinha o incensário de ouro. Agora aqui, ó, esse incensário de ouro que estava aqui, ó, agora ele vem para cá, ó. Hebreus está dizendo que agora ele entra aqui, ó, no lugar santo do santo. O incensário de ouro e a arca do concerto. Mas por que aqui diz que só a arca do concerto ficava, apenas a arca ficava no primeiro tabernáculo? Pois é, por quê? Já vamos explicar isso aqui. Aí é importante fazer a seguinte pergunta. Por que o autor aos Hebreus transforma o altar de incenso do lugar santo para o santo dos santos? Para responder esta pergunta é necessário antes fazermos outra pergunta. Qual é? Porque ele também não fala do pátio e do átrio. Pois é. Então vamos responder isso aqui. Por que ele não fala do pátio e do átrio aqui? Por quê? Porque o pátio era onde ficavam os pecadores. Aqui nós temos o altar de holocausto. Aqui onde o sacrifício provisório era oferecido. Agora, não necessário mais é, uma vez que aconteceu isso aqui, ó. Uma vez que aconteceu isso aqui, ó. Olha. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Como? Hoje sabemos que foi Jesus quem apresentou um sacrifício perfeito e suficiente no lugar santo. Tá bom, amados? Por meio do seu próprio sangue, garantindo-nos em seu nome a remissão de todos os nossos pecados. Tá bom? Então, olha aqui que maravilha. Olha o que nós falamos aqui, ó. Olha o que nós falamos aqui. Esse incenso aqui, ó, esse altar de incenso, o sacerdote, ele pegava o pecado do povo, o sacrifício, queimava o incenso queimava aqui, ó, o incenso para que Deus pudesse receber com cheiro de aroma suave aquilo que ele ia apresentar. Aí só depois ele entrava no lugar santo. E lá sim, em extrema reverência, Deus vinha para falar com ele e ele ofereceu o sacrifício. Aqui na arca, representando a presença de Deus. Uma vez que Jesus Cristo agora, o autor aos Hebreus não fala do pátio, por quê? Por que ele não fala do pátio? Porque não há mais necessidade. Não é mais necessário esta oferta aqui, ó, esse sacrifício aqui. O pecador agora ele pode ir direto para falar com Deus. E quando ele vai direto para falar com Deus, também o incensário não precisa estar mais aqui no lugar santo. Ele vai direto para o lugar santo do santo, direto diante de Deus, direto diante do trono de Deus. O incensário está no céu com Deus. Entendeu, amados? Ou seja, quando eu dobro os meus joelhos para orar a Deus, pedindo a Deus para perdão dos meus pecados, e eu tenho esse acesso para falar direto com Deus, a Bíblia diz que Deus recebe as minhas orações com cheiro de aroma suave. Então o incensário está lá diante de Deus. E onde que é diante de Deus? Representava o tabernáculo, que era o lugar santíssimo. E onde representa esse tabernáculo hoje, que é o lugar santíssimo? No céu. Então, hoje, por isso que o autor aos Hebreus, ele diz aqui, olha, não há necessidade, o pátio, não precisamos mais do pátio, aqui do átrio. Não precisamos. O segundo tabernáculo também não. O lugar de preparo também não. Por quê? Porque eu tenho acesso direto.
eu tenho acesso direto com o Pai. Então agora eu posso ir direto. Então o meu incensário, o meu altar de incenso, não precisa mais estar aqui, ter outro compartimento separando. Não, este véu foi rasgado. A Bíblia diz que este véu aqui foi rasgado na cruz, de alto a baixo. Este véu foi rasgado. Jesus Cristo morreu. Ele morreu aqui, ele substituiu aqui, no lugar, no átrio. Então não existe mais a separação do lugar santo, e agora sim, apenas o Santíssimo Lugar. Eu tenho o acesso direto. As minhas orações, esse incensário, ele está aqui, ó, lá diante de Deus, nos céus. É lá que está as minhas orações. Vai direto para Deus, vai direto para os céus as minhas orações. Ela não fica mais num lugar intermediário. Louvado seja o nome do Senhor. Que riquíssimo essa interpretação do escritor aos Hebreus. Este escritor aos Hebreus, olha, é muito maravilhoso. Aqui, quando fala da representação dos 5 ministérios, representando aqui as 5 colunas da entrada do tabernáculo, está falando direto do acesso que os sacerdotes eles tinham para oferecer sacrifício, para ministrar diante de Deus. Só que agora, após a morte de Cristo, eu sou sacerdote. Você pode ser sacerdote. Você pode oferecer o teu sacrifício. Você pode ir direto aqui, ó, para falar com o Pai. Por esse motivo, o meu incensário não mais está no lugar santo, mas no santo lugar. Louvado seja o nome do Senhor, que é nos céus. Amém, amados? É muito importante esta explicação. Vamos adiante. Castiçal de ouro. O castiçal era feito de uma só peça de ouro e sustentado por uma coluna central, onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos, nos quais havia uma mecha embebida no azeite, fornecendo desta forma um combustível que, uma vez acesa, fazia o castiçal iluminar todo o ambiente, ou seja, as 7 lâmpadas produziam uma só luz. Vamos ver o que é isso? Pois é, aqui. Preste bem atenção. Olha, isso aqui era uma única peça, toda essa peça aqui, toda era uma única peça. Então, olha, sustentado por uma coluna central. Aqui tem a coluna central, ó, a coluna central aqui, ó. Pode ver que ela é uma única peça, que ela está fazendo as derivações para os outros locais. E saíam 3 braços de cada lado. 1, 2, 3. 3 braços de cada lado. E eram formados assim as 3 lâmpadas. Olha. 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Ó, 3 mais uma na central. 7 lâmpadas alimentadas por um duto. Nós temos aqui este duto, né? Um duto, as quais uma mecha. Eu chamei aqui de pavio. Uma mecha aqui, ó. Pode ver que elas estão interligadas uma à outra. Que esta mecha era embebida no azeite. Pavio em azeite, né? E o que elas faziam? Elas forneciam desta forma um combustível, né? Era embebida em azeite e queimava. E aqui ela uma lâmpada só, formando uma luz só, uma lâmpada só. Então Jesus Cristo, como lâmpada, ele é a única luz que ilumina este mundo. Ele é a luz do mundo. Jesus Cristo, representando aqui no candeeiro. O Espírito Santo é a luz que ilumina a humanidade, todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, este candeeiro representando aqui o Espírito Santo, né, que ilumina toda a humanidade. Tá bom, amados? Vamos adiante.
Nos evangelhos, o Senhor Jesus é apresentado como a luz do mundo. Preste atenção, lembra que eu falei? Ele, por sua vez, disse aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,16. Da mesma forma, o castiçal de ouro ilumina o ambiente escuro. Jesus é a luz que ilumina o mundo em trevas, tá? Ele é a luz que ilumina o mundo em trevas. E a igreja? A igreja também tem essa mesma função na terra até a volta do Senhor. Filipenses 2, 15 e 16. Ela possui o verdadeiro azeite, né? Com a marca da unção do Espírito Santo. Então a igreja, ela possui esse mesmo azeite, que é aqui representando o Espírito Santo, para dar luz ao mundo, né? O avivamento do Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, é que dá ânimo, encoraja, e que o pecador se arrepende, né? Através do seu arrependimento, ele se transforma, né? Sendo iluminado por esta luz, né? Assim, somos chamados por Cristo a iluminar o mundo, pregando o Evangelho com poder, autoridade e ousadia. Tá bom? Então, nós somos iluminados por Cristo e fomos chamados para pregar o Evangelho a este mundo. É isso que nós estamos fazendo. É isso que neste momento eu estou fazendo aqui nesta videoaula com você. Tá? Por isso, você que está nos assistindo, reflete nesta palavra e vê o que o Senhor pode fazer na tua vida. Eu não posso, mas esta palavra pode fazer. A mesa com os pães da proposição. A mesa era feita com madeira de acácia e recoberta de ouro. Nela eram colocados os 2 pães da proposição, né? Está aqui as referências, Levítico 24, 5 ao 9 e Êxodo 35, 13. Os pães eram feitos de fermento, sem fermento, eram feitos sem fermento. Por que sem fermento? Porque não poderia haver mistura. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus fala sobre os seus discípulos que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus. Então, nem sempre o fermento é importante. Pode ver que o fermento ele cresce, né? Então, às vezes, uma notícia pequenininha ela vira um mundoréu de coisa. Por quê? Porque ela acaba crescendo de uma maneira desproporcional à verdade, né? O inimigo da minha alma e da tua alma, ele tem essa função de desproporcionar a verdade, levando o crescimento da mentira, tá? Devia este ser comido pelo sacerdote, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. Então, aqui fala de alimento, né? Fala de revestimento, de ser nutridos, né? Aqui o pão também representando aqui o corpo de Cristo, né? Aqui na Santa Ceia nós recebemos também esse revestimento, né? da sua carne, representando no pão. Ele diz que aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, representando ali na Santa Ceia, uma vez que ele morreu por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. O Senhor Jesus é o pão da vida, e todos os obreiros devem alimentar-se de Cristo, né? Você deve alimentar de Cristo. Só assim poderão ministrar com graça e autoridade diante da igreja de Deus. Nesse sentido, todos os crentes é um sacerdote. Lembra que eu falei? Logo devemos nutrir-nos do pão da vida. Somos o sacerdócio real feito por Deus. Tá bom, amados? Então, você deve alimentar, nutrir da vida, do pão da vida. Quem é este pão da vida? Jesus Cristo é o pão da vida. Ele quer te dar vida, te dar saúde, portanto, alimente-se dele. Bendito seja Deus. Altar de holocausto. O altar de incenso era também identificado como o altar de ouro, né? Ou o altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas
que queimavam sobre ele exalava um agradável perfume. Levítico 16:12. Esse altar também ficava diante do véu que dava acesso ao lugar santíssimo, né? A palavra de Deus correlaciona ao incenso como uma figura de oração, conforme falei para vocês, né? Aquele incensário que ficava lá no lugar santo, agora está diante de Deus. Então a palavra de Deus, ela correlaciona também com esse incenso, né? Prefigurando a oração. Quando nós oramos, essa oração vai direto para o Pai, para diante de Deus. Nosso sumo sacerdote Jesus Cristo intercede por nós, tá bom? A Bíblia diz que ele está do lado, ele está à direita de Deus, à direita do Pai. Então ele intercede por nós. As nossas orações vai direto para ele, que representando aí o nosso incensário, como eu falei, que não precisamos mais de um lugar intermediário para estar este incensário. Ele cumpriu sua tarefa de intercessor supremo, quando, através de sua morte, fez-se nosso único mediador entre Deus e o homem. Amados, e aqui eu não quero afrontar a tua fé, mas perante Deus, perante a Bíblia Sagrada, perante aqui as referências bíblicas de Hebreus 4, 14 e 15 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, quero te dizer o seguinte: não há outro mediador entre Deus e o homem. Não há Pedro, não há Joaquim, não há Maria, não há ninguém que possa interceder pela tua vida, senão Jesus Cristo. Por isso, busque nele a perfeição da sua palavra, e ele quer te levar para diante de Deus. Eu falo com autoridade do céu. O Senhor Jesus é o teu supremo mediador entre Deus e a tua vida, tá bom? Vamos adiante. Terceiro tópico, vamos falar sobre o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Dois subtópicos aqui, o primeiro véu e o segundo véu. O primeiro véu vai nos dizer que depois de passar pelo altar de holocausto e pelo lavatório do pátio, havia no tabernáculo um véu que dava acesso ao lugar santo. Esse véu ficava na entrada do lugar santo, e só depois de passar pelo holocausto, altar de holocausto, e pela bacia do lavatório, o sacerdote poderia entrar no lugar santo, né? Logo, esse primeiro véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. Assim, começavam a ficar claro os espaços permeados de sacralidade no tabernáculo. O primeiro véu deixava patente o propósito sacro do lugar. O que é isso? É isso aqui, ó. O segundo véu, já vou mostrar aqui em slide isso que nós acabamos de ler. Esse é o véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, né? No santuário, somente o sumo sacerdote podia entrar, né, representando todo o povo de Israel. No lugar santíssimo, encontramos apenas a Arca da Aliança. Lembra que eu expliquei isso aqui? Pois é, lá só encontrava apenas a Arca da Aliança. No segundo véu tinha objetivo de demarcar o espaço entre o lugar santo e o santíssimo. Aqui a sacralidade inspirava uma consciência de intimidade com o Pai, né? E eu grifei isso aqui porque é para mostrar para os irmãos uma coisa aqui, ó, preste atenção. Então, nesse caso aqui, ó, essas três peças lá no Antigo Testamento, elas existiam. Aqui é o incensário, né, o segundo véu que nós acabamos de falar aqui, ó. E aqui ficava só a arca, tá? Por quê? Porque aqui é o espaço onde o sacerdote ele inspirava de consciência íntima com Deus para oferecer o sacrifício do povo uma vez por ano, né? Então aqui ele tinha essa inspiração, era inspiração, a consciência, a sacralidade ímpar
né, de íntima, né, consciência, uma intimidade profunda com Deus, né, falar diretamente com Deus. Então ele era a pessoa incumbida de fazer esse processo, né. Os dois véus são uma imagem para nós. Antigamente havia uma gradação e divisão do propósito sacro no tabernáculo, mas em Cristo, nosso sumo sacerdote, por intermédio de seu próprio sangue, o acesso à presença santa de Deus está aberto, né? Então, através de Jesus Cristo, esse processo está aberto. Hoje nós podemos oferecer diretamente, conforme falei, explicando lá o processo do altar de incenso. Assim, a Igreja de Cristo tem a liberdade de exercer seu sacerdócio na presença de Deus, né? Pois é, isso que eu acabei de explicar, que eu expliquei aqui hoje, né? Esse processo aqui, ó, este processo, não mais há necessário de haver o sacrifício, porque Jesus morreu. Então ele agora não há mais o sacrifício provisório, e o sacrifício agora ele foi substituído, e agora ele está diante de Deus, e as minhas orações agora não precisam mais do sacerdote fazer o processo de queimar o incenso para oferecer o sacrifício. Agora eu posso ir direto diante de Deus e oferecer o meu sacrifício. Por quê? Porque Jesus nos deu esse privilégio de ter acesso direto ao Pai. Este véu aqui, ó, não mais existe. Este véu foi rasgado de alto a baixo, de cima a baixo, e por esse motivo eu posso entrar direto no santuário do Altíssimo, Bom, podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: chegamos-nos com ousadia e confiança diante de Deus. Através do sangue de Jesus, fomos salvos, justificados, adotados como filho de Deus e santificados. Então, olha, Jesus nos deu esta oportunidade, e por isso nós podemos entrar com confiança, com ousadia, né, diante de Deus, com peitos abertos, estufados, né? Não de arrogância, mas de intimidade, né? De intimidade. Porque é Ele que nos salvou, é Ele que nos justifica, foi Ele que nos adotou como filho, é Ele que nos santifica, Ah, então eu posso ser santo? Pode, meu irmão, Você pode ser santo, né? Você pode ser santo. Esses que dizem por aí que são santos, coisa nenhuma. Santo é eu e você. Por quê? Porque quem nos santifica nós nos santificamos a nossa vida, e Jesus é que nos justifica diante de Deus, e a cada dia nós temos um processo, né, de nos santificarmos mais ainda, para nos estarmos diante de Deus. As cortinas que nos separavam do Pai Celeste foram removidas pelo Cordeiro através de sua morte no Calvário. Portanto, não deixe de usufruir desse glorioso privilégio, tá bom? Então você tem esse privilégio de usufruir desta presença maravilhosa de Deus. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz de Cristo.